A palavra Apocalipse soa para nós, no senso comum, como um sinônimo de caos, de catástrofe, de cataclismas e hecatombes e destruição total, aniquilação que vai ocorrer no período futuro sobre a face da Terra. E, de fato, a imagem de Apocalipse revela para nós isso mesmo. Todavia, a palavra, ela significa revelar. É o verbo revelar e o substantivo revelação. É a ideia de descortinar, descobrir um conteúdo que estava por trás da cortina, portanto, que não era plenamente conhecido e que agora foi revelado, manifestado, descoberto, que foi, me permita a expressão, descobrido. Então, Apocalipse significa isso. É esse último livro que compõe o cânon do Novo Testamento, que foi escrito em um período muito ímpar da história recente da igreja cristã, que já se tornava uma igreja perseguida. Vocês sabem que o apóstolo João, o último apóstolo vivo de Jesus, ele estava agora preso sob a acusação de um oponente político, acusado sob o crime de lesa majestade, porque ele pregava o evangelho. Naquele momento, século final da era cristã, primeiro século, ano de 93 ou 94 depois de Cristo, reinava como César romano, até então o mais cruel de todos eles. Nós conhecemos Nero, que entrou para a história por ter posto fogo na cidade de Roma. Todavia, os estudiosos dizem que muito mais cruel para com os cristãos foi o Domiciano, que vinha da dinastia dos Vespasianos. O pai Vespasiano, general Tito e depois ele, Domiciano. Ele foi o primeiro César romano que advogou para si o epíteto de ser adorado como Senhor e Deus. João, naquele contexto de coisas, ele era pastor da igreja de Éfeso. Era como se fosse uma igreja satélite, rodeada por outras cidades e outras igrejas nessa região importante do primeiro século, que nós chamamos de Ásia Menor, que vai dar a atual Turquia, a Turquia ocidental. Então nós sabemos que existia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, era uma associação de igrejas que passavam por suas lutas particulares, perseguições em virtude da sua fé, e o Império Romano agora, na figura de Domiciano, ele estava institucionalizando as perseguições contra os cristãos. Nesse contexto de coisas, João é sacado da igreja de Éfeso e ele é jogado numa colônia penitenciária, numa ilha penal, que nós também conhecemos, a ilha de Patmos, que para lá iam todos os opositores políticos de Roma. E de lá, nenhum deles saía. Era uma ilha, uma colônia penitenciária, era uma ilha na região asiática. E eu posso tentar elucubrar a ideia de João, talvez achando que dali seria a sua derrocada. Ali seria o seu fim. E nesse contexto, ele recebe essa revelação, essa manifestação, esse conteúdo descoberto, descobrido, descortinado, que nós chamamos de Apocalipse.